Quando o Evangelho é lido, Cristo está falando. Quando o Evangelho é lido, simplesmente lidas as palavras do Senhor Jesus Cristo, Ele está falando com seu povo, com a sua igreja. Se você, por acaso, não é um cristão convertido, não é uma pessoa que nasceu de novo ainda, mas Cristo está falando com você. E hoje é uma oportunidade de você se arrepender, ser salvo e entrar pela porta que conduz à salvação. Se você já é um crente em Jesus, se você já tem convicção, certeza bíblica que você nasceu de novo, então esse culto para você vai servir para que você faça uma autoanálise, para saber se realmente, se de fato, de verdade, você está no caminho da vida ou não. Só existem dois caminhos. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina na passagem que nós vamos estudar hoje, a nós distinguirmos, queridos irmãos, entre o caminho da vida e o caminho da perdição. Né? Entre o caminho que leva à vida e entre o caminho que leva ao inferno. E essa passagem, nós devemos dar muita atenção a ela, por quê? Nós vamos ler Mateus 7, 13 e 14. E por que eu digo aos irmãos que nós devemos dar muita atenção a esta passagem? Porque nós estamos familiarizados demais com certas passagens da Bíblia. E essa familiarização com o som das palavras produz um efeito nos nossos corações. Sabe qual é o efeito que produz se você ouvir continuamente o mesmo versículo várias vezes, muitas vezes na sua vida? Isso impede que você faça um exame cuidadoso do que Jesus realmente está dizendo. E você pode cometer um erro que você não vai poder voltar aqui para consertar depois. Por isso eu peço a vocês, antes de lermos o texto, olha aqui para mim. Esquece tudo o que você ouviu a respeito destes versículos. E vamos começar a construir hoje, um entendimento sólido, firme e baseado nas palavras de Cristo a respeito do que o Senhor Jesus está falando desses dois versículos. Por favor, abra a sua Bíblia e leia conosco Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Pois está escrito assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta, recline a sua cabeça como um sinal de reverência, de respeito ao Senhor, e vamos orar. Nosso eterno Deus e Pai, a Ti, Senhor, adoramos, a Ti rendemos o louvor e a glória, pois tudo que existe no céu e na terra são obras de Tuas mãos. Tudo que existe, meu Deus, existe por Tua vontade soberana, simplesmente porque o Senhor assim decidiu nos Teus eternos conselhos de criar este mundo, de dar vida às criaturas deste mundo, principalmente aos homens criados à Tua imagem e semelhança. Graças nós Te damos, Senhor, por sabermos qual é a nossa origem, de onde viemos, de onde veio este mundo. Este mundo veio das mãos do nosso Deus, que criou este mundo do nada, para nos dar como casa, para que aqui, Senhor, no tempo da nossa peregrinação sobre este mundo, aprendamos a temer a Deus, aprendamos a conhecer que há um caminho de salvação, que há uma vida eterna, que o Senhor nos prometeu em Tua palavra. E, Senhor, Te damos graças e adoramos o Teu nome pelas palavras do Teu Filho, que nos dão verdadeira segurança
para nos mostrar, Senhor, qual o caminho que nós devemos seguir, qual o preço que devemos pagar por andar no caminho que conduz à vida. Ajuda-nos por tua graça, meu Pai, perdoa os nossos pecados e sê, Senhor, glorificado em nosso meio. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mas antes de começarmos a falar sobre o texto, eu quero dar um aviso aos irmãos e fazer uma breve introdução sobre o tema. O aviso é que estes versículos são continuamente falados, pregados nas igrejas. E muitas vezes de modo superficial. E com isso nós nos acostumamos a ouvir o som dessas palavras. Nós podemos repetir de cor o que Cristo disse aqui, não é? Porém, muitas vezes, nós não entendemos com clareza o que o Senhor Jesus Cristo disse, na prática, de fato. Quais verdades espirituais fundamentais o Senhor Jesus anunciou aqui. Verdades essa que eu não posso sonegar sem correr um imenso perigo. Agora, se alguém pensa que não existem verdades essenciais à salvação, eu acredito então que essa pessoa também acredite que pode ser salvo sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. A palavra de Deus existe exatamente por isso, porque há verdades essenciais, coisas indispensáveis para a vida de todo aquele que quer ir para a eternidade. Uma delas é entender com clareza o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui. Então, o aviso é esse. Nós não podemos ter um conhecimento superficial do que Cristo disse aqui. Porque estas são verdades indispensáveis para o bem eterno de cada alma humana. Cada ser humano deveria passar a vida toda concentrado em passagens assim, que falam acerca da salvação da alma, que falam acerca do caminho da vida e do caminho da morte, para que assim pudessem ser pessoas mais despertadas e melhor preparadas para o inevitável encontro com a morte que todos nós logo teremos. Então esse é o aviso que eu queria trazer aos irmãos. A questão da introdução ao texto é que nós devemos, em primeiro lugar, entender que no mundo à nossa volta, hoje, através do YouTube, da televisão e de diversos meios disponíveis, existem muitas religiões que prometem para as pessoas uma entrada segura no céu. Todas as religiões, elas têm esse foco, prometem uma entrada para o homem no céu. Porém, entretanto, o próprio Senhor Jesus Cristo aqui nos garante que só existe um caminho verdadeiro para o céu. E quem garante isso não é outro senão o único Salvador dos homens. Há milhões de caminhos sendo apresentados. E é muito fácil você se perder num caminho desse. São caminhos parecidos até, e inclusive chamados de cristãos, porém são diferentes daquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou em sua palavra. Mas se algum de nós, se por acaso eu ou você, eu ou algum dos irmãos aqui de Campo Mourão, ou eu ou algum dos irmãos que me assistem pela internet, se algum de nós, por negligência, por descuido, por preguiça, entrarmos pela porta errada e seguirmos pelo caminho errado, nós não vamos poder voltar depois para consertar o nosso erro. Então, o tempo de acertar a nossa vida e de nos autoavaliar se estamos realmente no caminho da vida, o momento é hoje, a hora é agora que estamos diante da palavra de Deus. Porque depois que a nossa vida encerra neste mundo, o nosso destino eterno está selado. Depois que você partir, no dia que você partiu deste mundo aqui, está selado o seu destino eterno.
Se no caminho da perdição ou no caminho da vida, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a morte sela o nosso destino. Por isso, eu peço a vocês, eu imploro a vocês, escutem o que o Filho de Deus diz. Ouçam o que diz o Senhor Jesus. Incline os ouvidos e ouça a salvação como ela foi ensinada pelo próprio Salvador dos homens. Eu costumo dizer uma frase que não sei se os irmãos já gravaram, mas eu gostaria que você gravasse isso. A coisa mais sábia que você pode fazer na sua vida é confiar a sua alma às palavras de Jesus Cristo e as de ninguém mais. Essa é a coisa mais sábia que você pode fazer. Salvação é do jeito que o Senhor Jesus ensinou. Não importa se hoje as pessoas estão pensando diferente. Não importa se há milhares de denominações que estão pregando diferente. Não importa se a imensa maioria pensa diferente do que Cristo ensinou aqui. As palavras do Senhor Jesus são mais firmes do que o céu e do que a terra. Todas estas coisas vão passar e vão terminar. E a palavra de Cristo ela vai permanecer. Por isso entenda aí uma coisa. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode apontar para uma alma humana o caminho da eternidade. Ele é o único que pode dizer para você com segurança como é que você chega no céu, como é que você entra nesse caminho da vida, como é que você vai nesse caminho da vida até o fim e o que acontece quando você chega no final deste caminho. Ele é o único que pode dizer isso. E ele começou a ensinar sobre isso aqui em Mateus 7,13, dizendo assim: entrai pela porta estreita. O Senhor Jesus, ele usa uma metáfora para falar a respeito da salvação. Jesus, ele usa a porta estreita como uma metáfora, como uma figura de linguagem para ilustrar uma questão, a questão mais importante de todas, para todos nós. Como é que é a salvação? Como que ela acontece? Será que eu mudo muito quando a salvação de fato ocorre? Será que eu continuo mais ou menos a mesma pessoa? Será que eu continuo trazendo aquelas coisas que eu vivia na velha vida e continuo cometendo esses mesmos pecados no novo caminho? Como é que acontece isso? Meus irmãos, existe uma única porta, um único meio de salvação. Só existe este meio, não é? E este meio, esta porta, ela conduz a um caminho. Então a porta, passar pela porta, não é a salvação por si só, não é a salvação em si. Passar pela porta é a inauguração da nova vida e o começo da caminhada do seguidor de Cristo pelo novo caminho. Então, isso que é passar pela porta estreita. E o Senhor Jesus nos diz assim: entrai pela porta. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? Preste atenção. O Senhor Jesus está dizendo que existe de verdade uma porta para você chegar ao céu. Que existe realmente, meu irmão, um modo de você escapar do inferno. Existe um meio de você escapar daquela fornalha que vai arder com fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. Existe um meio de você escapar daquele lago de fogo, como Apocalipse 20:15 nos informa. Existe um modo, irmãos. Como é que é esse modo? Há uma porta. E essa porta, ela está aberta. É por isso que o Senhor Jesus nos diz: entrem. Porque a porta, ela está aberta. O que significa isso? Qual é a mensagem de Deus para a humanidade ao dizer que a porta está aberta? Deus, o soberano Senhor do céu e da terra,
o Deus que está irado contra este mundo, o Deus que a Bíblia diz que tem uma contenda com os moradores dessa terra, este mesmo Deus, santo, justo, todo-poderoso Deus, que poderia nos enviar todos à perdição de uma vez, se Ele quisesse, mas o fato dele abrir esta porta significa que Ele está disposto a nos perdoar. A porta aberta aponta para isso. Há um modo, pecador, de você ser perdoado dos seus pecados. E a porta está aberta significa que Deus está pronto para perdoar seus pecados. A porta aberta também nos aponta para uma outra verdade suprema. O Salvador, Jesus Cristo, está pronto para te salvar. A porta está aberta. Não é como lá na arca, que no dia do dilúvio a porta fechou e ninguém pôde entrar mais. Hoje, essa porta ainda está aberta. Então, Cristo está pronto para salvar. A porta aberta também significa que o Espírito Santo está pronto para te transformar numa nova criatura, para te dar um novo coração, uma nova mente, uma nova disposição de servir a Deus. Então essa é a porta que está aberta, é todo este leque de oportunidades que Deus está dando aos homens temporariamente. Porque assim como a porta da arca fechou, a porta da salvação também fechará. Então ouça bem, preste atenção em porquê é uma porta. Quando ela está aberta, o dono da casa está chamando, entrem. Mas quando ele fecha a porta, ninguém entra mais. Então, e como é que os homens entram? Os homens entram quando o evangelho é pregado a eles. Porém, ao contrário do que você ouve em muitos lugares, Jesus não está convidando o pecador para entrar. Jesus está ordenando que os pecadores entrem pela porta. Irmãos, Jesus não pede nada a ninguém. Ele é Deus e Senhor. Ele ordena, entrem pela porta estreita. Ele ordena. Então, só o fato da pessoa não querer entrar, ele já está em grave rebelião contra o próprio Cristo, que é o único que pode salvar. Então pensa na oportunidade que Deus está dando a você, Otília. Na oportunidade que Deus está dando ao Carlinhos. Na oportunidade que Deus está dando à humanidade. Deus está dando uma ordem a todos. Entrem pela porta. Entrem pela porta. Mas o que o homem deve fazer para entrar pela porta? Por ser uma porta estreita, você precisa, antes de entrar, entregar tudo. Você deve, antes de entrar, abandonar tudo por Cristo. Abandonar as amizades mundanas, os amigos ímpios. Você deve abandonar o amor pelo dinheiro. Você deve abandonar a ambição pela riqueza, o desejo pelo prestígio. Você deve abandonar a vida de pecados. Você tem que abandonar tudo por Cristo. É por isso que a porta é estreita. É por isso que poucos entram. Porque a maioria não é despertado o suficiente para entender o que esta passagem está ensinando. É difícil entrar por essa porta. Lá na epístola de Pedro, Pedro diz assim, é difícil ser salvo. Não é fácil não, irmão. Não é como as pessoas estão dizendo hoje, não. Salvação não é coisa fácil, não. Salvação é coisa difícil. Por isso que a maioria dos homens vai para o inferno e não para o céu. E essa passagem nos ensina solenemente essa verdade. Quantos vão pelo caminho largo? Que conduz ao inferno? Quantos vão? Muitos. Quantos seguem pela senda estreita que conduz à vida? Poucos. O que o Senhor Jesus está dizendo? Poucos são salvos, irmãos. Poucos são salvos. A maioria se perde. Com Bíblia na mão, dentro de igreja, sentado em banco, vai para o inferno do mesmo jeito.
porque não atende às ordens de Cristo. Eles acabam vendo Cristo como alguém que existe para fazer a vontade deles, para cumprir o desejo deles, e não os homens obedecerem à voz de Cristo. Então que todos nós entendamos isso. Cristo te ordena, abandone tudo e entre pela porta. Mas o ponto é esse: se Cristo dá uma ordem expressa a toda a humanidade para que entrem pela porta, e toda vez que esta passagem é pregada, esta ordem ela é repetida aos ouvidos dos homens. Por que os homens não entram? Porque são poucos os que andam no caminho da vida. Irmãos, por 3 motivos. Primeiro, porque há exigências radicais para que alguém entre. A maioria das pessoas se autodenomina cristão. Mas se por acaso um crente que viveu há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, vissem o padrão de crente de hoje, esses crentes antigos não reconheceriam os crentes de hoje como cristãos. Se por acaso você fosse lá, pudesse ter a oportunidade de conhecer uma daquelas igrejas que o apóstolo Paulo fundou, e você chegasse lá e falar: ô irmãos, a paz do Senhor, eu sou cristão também, eu também creio em Cristo, vim aqui porque eu vou fazer parte da igreja, eu tenho certeza que a maioria dos crentes de hoje não seriam aceitos por aquelas igrejas. Eles seriam criaturas completamente desconhecidas. Porque para ser crente, irmão, não pode ter nada de mundo. Para ter crente não pode ter nada de orgulho dessas coisas que as pessoas do mundo estão cheias, e que nós notamos que as pessoas hoje estão cheias disso. Mas por que os homens não entram? Porque as exigências para entrar são radicais. Não é? É por isso que a porta ela é estreita, quer dizer que ela é difícil de entrar. E os homens não entram porque eles se recusam a abrir mão do mundo, do pecado. Eles se recusam a abrir mão das coisas que os prendem neste mundo para entrar, e por isso não entram. Eles se recusam a entrar porque essa porta ela é única, não tem outra. E o que acontece? Por haver muitas religiões no mundo, entenda isso, as pessoas se recusam a acreditar que só Jesus Cristo salva. Pela porta da salvação ser única, as pessoas se recusam a acreditar que somente em Jesus há salvação. Por isso que as pessoas acham que há salvação em outros, quando a Escritura nos diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Cristo. É somente por meio de Cristo. As pessoas não aceitam que seja assim. Eu, certa vez, conheci um rapaz que me perguntou: mas e aquele 1,5 bilhão de pessoas que vivem lá a religião de Maomé? Aquelas pessoas serão salvas ou irão para o inferno? A resposta que eu dei a ele foi a seguinte: se eles não abandonarem aquela religião e não se prostrarem, não entrarem pela porta estreita, eles irão para o inferno. E as pessoas se recusam. E essa pessoa era evangélica. A pessoa se recusou a acreditar nisso. O que ela está se recusando a acreditar? Que só há um caminho para o céu. Eles acham que tem 2, 3, 4. É por isso que os homens não entram. Eles se recusam a aceitar que o caminho é único. E que esta porta está aberta temporariamente. As pessoas se recusam a acreditar nisso. Elas acham que vão poder entrar por essa porta na hora da morte. Elas acham que vão poder entrar por essa porta quando estiver no leito do hospital. Ou há outros que acham que vão poder passar pela porta depois da morte. Porém, nada disso é encontrado na Escritura. O que é encontrado aqui é que ninguém pode entrar do seu jeito. A porta é estreita, é preciso muito esforço para entrar. Porém, a razão pela qual os homens não entram, e pode haver pessoas aqui que não entraram, é que as pessoas estão sempre em busca de um evangelho mais fácil.
As pessoas estão sempre em busca de um evangelho mais light, de um evangelho mais confortável, de um evangelho mais fácil, de um evangelho que não tem que pode até cantar tudo entregarei, mas não precisa entregar. Você me entende? É esse tipo de coisa que as pessoas estão em busca. E não faltarão, irmãos, enganadores para dizer para você e para quem quer que seja que existe sim um caminho mais fácil além desse. E não é sem razão que depois dessa palavra sobre a porta estreita e a porta larga, o que é que o Senhor Jesus ensina? Sobre o quê? Sobre os falsos profetas. Está aí ó, no verso 15, em sequência, né? Por que Jesus ensina sobre os falsos profetas na sequência, em seguida? Porque são os falsos profetas que ensinam que o caminho largo leva para o céu também. Porém, nós devemos ser inteligentes aqui. Convido você a colocar sua mente para funcionar, porque o entendimento destes dois versículos é racional e lógico. É só você entender o contexto. Se você pegar o capítulo 7 de Mateus, você vai ver aí no capítulo 7, nos versos... Você vai ver que o Senhor Jesus, no capítulo 6, ele fala de dois tesouros, nos versos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Então preste atenção. Jesus aqui fala de dois tesouros, preste atenção. Depois, no capítulo 6, verso 24, o Senhor Jesus fala de dois senhores, Deus e Mamon. Depois, seguindo o Senhor Jesus fala dos dois caminhos, versos 13 e 14, e Jesus conclui essa parte do Sermão da Montanha falando sobre dois fundamentos, areia ou pedra. Então, a lógica é simples. O Senhor Jesus coloca diante de nós duas opções com uma escolha. Que tesouro você quer, o da terra ou do céu? Você tem que escolher. A que Deus você vai servir? A Mamon ou ao Senhor Deus? Não é? Em que caminho você vai andar? No estreito ou no largo? Em que fundamento você está firmando a sua casa? Em areia ou em pedra? Então, o raciocínio é lógico. O Senhor Jesus está nos fazendo pensar sobre as questões espirituais colocadas aqui, para que nós venhamos escolher o que queremos. O que é que você quer? O tesouro da terra ou o tesouro do céu? Mas nós precisamos entender, irmãos, que você não pode ter as duas coisas. Você precisa escolher uma delas. E se você não escolher, você já está fazendo uma escolha por não escolher. Você está escolhendo o terreno. Jesus não nos dá a opção de ficarmos em cima do muro. Não existe essa opção. Qual é a ordem de Cristo? Entrai. O único modo de agradar o Senhor é o seguinte: você ouviu o chamado do Mestre, você ouviu a voz do Senhor que vai voltar sobre as nuvens do céu com poder e glória para julgar o mundo. Ele ordena que você entre. Em que porta? Entrai pela porta estreita. Então o raciocínio é esse. O raciocínio é lógico e Jesus nos ajuda e nos dá a ordem para que nós façamos a coisa certa. Porém, depois, nós vemos, não é, que depois ele nos aponta duas portas diferentes. Ele fala da porta estreita e diz que nós devemos entrar pela estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por eles. Então veja que é a mesma lógica que vem do capítulo 6 e 7. Aqui há duas portas, dois caminhos, dois grupos de pessoas diferentes, ok? Um pequeno grupo e um grupo com muita gente. E no final de cada caminho, veja só como o Senhor nos ajuda a tomar nossa decisão. O Senhor nos faz ver o que virá no final de cada um destes caminhos, ok?
O final, cada um destes caminhos, a sua decisão ou a sua ausência de decisão, a sua hesitação, vai te levar inevitavelmente a um destes caminhos e a um destes destinos. E o ponto aqui é o seguinte: por que sempre duas opções? O Senhor Jesus quer deixar bem claro uma questão que qualquer criança entenderia quando colocados essas coisas desse modo diante delas. O que não existe? Não existe um terceiro caminho. Não existe uma terceira opção. Não existe uma terceira porta. Só existem duas portas, dois caminhos e dois destinos. Você entendeu? Não existe uma terceira opção. Quem cria essas terceiras opções é o diabo. O diabo é que gosta de dar uma terceira opção, uma terceira opção para iludir o pecador. E por quê? Porque depois que ele morre e está lá no inferno, aí ele descobre que ele está errado, mas ele não pode mais voltar para consertar. O diabo, ele é astuto. Por isso, escute o que Jesus está dizendo. O Senhor Jesus diz que existem apenas duas portas, dois caminhos e dois destinos. E o Senhor Jesus está dizendo também que não existe um caminho mais fácil que conduz ao céu. Que o caminho para o céu é uma porta estreita e depois da porta estreita vem um caminho apertado. Não existe salvação fácil. Não existe. A Bíblia diz, irmãos, leia o que o apóstolo Pedro disse. Ele diz assim: se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Se para o justo é difícil ser salvo, irmão, se para aquele que anda reto, que anda correto diante de Deus, que desvia os seus olhos do mal, que faz as coisas direito, é difícil ser salvo, onde vai comparecer no juízo o ímpio, o pecador? O que você acha que o pecador ímpio deve esperar quando o dia do julgamento chegar? É difícil ser salvo. E essa passagem está nos ensinando isso. Mas aquilo que um João ninguém como eu está falando aqui, contraria o que milhões de pregadores estão pregando. Todavia, cada um de nós é o responsável pela sua própria alma. E se você vai dar ouvidos a esse ou aquele, eu convido você a dar ouvidos ao que Cristo disse, tirar suas conclusões das palavras do próprio Cristo, porque a Bíblia está na sua mão e você pode fazer isso. E é por isso que primeiro ele diz: entre pela porta certa, ande pelo caminho certo, e depois ele nos avisa. Presta atenção, olha aí o verso 13 de novo. Ele diz: por que entre pela porta estreita? Ele nos dá motivo pela qual nós devemos entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ok? Então ele nos dá um motivo. Todo caminho apresentado para você que não for estreita a porta e apertado para caminhar, não é o caminho do céu. É o caminho da perdição. Tá fácil. Olha aqui para mim. Tá fácil e tem muita gente. Tá fácil e tá lotado de gente. Isso não é o caminho do céu. Mas, por favor, irmão, entenda que não sou eu que estou dizendo isso. Porque as pessoas, quando querem se desviar da verdade, eles usam o seguinte argumento: mas é você que está dizendo. Não, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é meu Senhor e Mestre, que morreu pendurado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e foi elevado às alturas. Nesse exato momento ele está sentado à direita de Deus no céu, e daqui a pouco ele vai voltar para julgar o mundo. Foi ele que disse isso. Não se desvie da verdade, não se desvie das palavras de Cristo, dizendo: olha, mas foi o João ninguém que falou. Não, quem disse isso foi Cristo. E ele ordena: entre pela porta estreita, porque senão você vai entrar pelo caminho largo e você vai se ver no lar dos desesperados depois que essa vida acabar. Meus irmãos, o que vem depois que o pecador
entende a ordem de Cristo e entra pela porta estreita e deixa tudo para trás para seguir a Cristo. Como a mulher samaritana fez. O que a mulher samaritana fez? A mulher samaritana deixou para trás o cântaro, a velha vida. O que Bartimeu fez quando teve o um encontro com Jesus? Ele lançou a capa. Tem que ficar para trás. O que foi que você deixou para trás? Pensa nisso. É porque tem pessoas que têm dúvidas. Será que eu passei por essa porta? Como você pode ter certeza? Pense no que você deixou por Cristo. Que preço você pagou pela sua salvação? É óbvio, quando nós falamos isso, nós temos pleno entendimento que foi Cristo que morreu e derramou seu sangue pela nossa salvação. Porém, Ele mesmo nos ordena que nós carreguemos também a nossa cruz. Então é evidente que Ele está mostrando que existe um preço que nós também temos que pagar. E que preço você pagou? Quantos amigos você perdeu pela verdade do Evangelho? Você perdeu? Está te custando quanto? Esse passar pela porta, esse perder das coisas terrenas, começa naquele dia e prossegue com a vida. Você perde amigos, você perde bens, você perde emprego, você perde muita coisa pela causa de Cristo, por amor ao Senhor Jesus. O que você perdeu? Pensa nisso. Porque aqueles que entraram pela porta estreita, estes inauguraram a nova vida. Quem passou pela porta estreita, essa pessoa nasceu de novo. E quem nasceu de novo, o que diz a Bíblia que é a marca daquele que nasceu de novo? Eis que nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que todas se fizeram novas. Isso é passar pela porta estreita. O homem deixou tudo, como Bartimeu, como a mulher samaritana, como todas as pessoas, como Pedro e os primeiros discípulos abandonaram as redes, abandonaram os seus barcos, deixaram tudo para trás para seguir a Cristo. Irmãos, e assim é a jornada para o céu. É deixar tudo para trás para seguir a Cristo. Quando o pecador faz isso, ele entra pela porta estreita e então a nova vida, ela é inaugurada. Tudo se fez novo, as coisas velhas, elas já passaram. Então, como é que você pode ter certeza que você passou pela porta? Pela estreiteza da porta, pelas renúncias que você fez, de ler as Escrituras, ou de muitas vezes ouvir pregações, não é? Verdadeiras sobre a Escritura, sobre coisas que você precisava abandonar e você realmente as abandonou. Isso é prova que você nasceu de novo, prova de que você passou pela porta estreita e está agora andando no caminho que conduz à vida. Mas há essa segunda opção que o Senhor Jesus aqui coloca. Existe também uma porta larga. A princípio, a porta larga parece muito vantajosa. Enquanto o homem está nesse mundo aqui, respirando ar aqui, parece que a porta larga compensa. Por que parece que compensa? Veja só, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Quem anda pelo caminho largo, não precisa fazer diferença com quem anda, entre as pessoas com quem ela mantém um relacionamento. Não precisa fazer diferença. Tanto faz se é crente ou se é ímpio, ele está no caminho largo. Agora, quem está no caminho estreito precisa fazer diferença entre o justo e o pecador. Precisa viver uma vida separada. Agora, quem entra no caminho largo não precisa fazer nenhum tipo de separação. Porque nesse caminho não há exigências, irmãos. Nesse caminho não há proibições. Na porta larga não há lei. Não há exigências. O homem não precisa abandonar nada. Porém, ambos os caminhos têm fim. E o Senhor fala do final dos dois caminhos. E é uma grande misericórdia o Senhor Jesus nos falar sobre isso. Porque é no final de cada um desses dois caminhos que aparecem as vantagens e as
desvantagens. É no fim da jornada, presta atenção, é no fim da sua jornada, é no fim da sua vida, é naquele dia, quando você atravessar o vale da sombra da morte, que você vai descobrir as vantagens e desvantagens do caminho que você andou, das companhias que você teve. É lá. Meus irmãos, é no fim da vida que aqueles que andaram pelo caminho largo descobrem que aquele caminho largo que parecia tão vantajoso, tão alegre, tão festivo, tão cheio de gente, vai revelar o seu preço. Há um preço por andar no caminho largo. Há um preço por andar no caminho estreito também. Você entende? Mas o preço para andar no caminho largo vai pagar só depois desta vida. E o preço para andar no caminho estreito, você paga enquanto você está nessa vida aqui. Você entendeu? Você entendeu? Meus irmãos, o caminho estreito, o caminho da porta estreita e o caminho apertado, que parecia tão cheio de desvantagens enquanto nesse mundo aqui, é depois que essa vida termina que ele revela a sua grande vantagem. Porque é o caminho estreito, o Senhor Jesus diz no verso 14, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado. Ou seja, o caminho que conduz à vida eterna é apertado, aqui neste mundo. Ele te aperta, ele exige renúncias constantes, diárias do crente. Mas é no final da vida que então o crente verdadeiramente vê e goza e usufrui do benefício do caminho apertado que ele andou a vida inteira. Ou, em outras palavras, Cristo nos faz olhar para o final da jornada terrena. E por quê? Por que o Senhor Jesus nos mostra de modo tão claro sobre os dois caminhos e para onde esses dois caminhos levam os homens? Porque o Senhor Jesus sabe que é difícil para nós renunciar ao mundo, irmãos. O mundo está diante dos nossos olhos agora. O pecado passa diante dos nossos olhos agora. E nós temos que ficar dizendo não, 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 dia após dia, ano após ano, década após década, renegando o mundo, renegando as coisas deste mundo. Porém, o Senhor Jesus sabe que é difícil para nós fazermos isso. Por isso ele nos faz olhar para o fim das coisas. Para nós sabermos que aproveitar o pecado agora, viver com as pessoas deste mundo, viver entre os amigos festeiros deste mundo, vai cobrar o seu preço no fim. Porém, você viver uma vida de renúncias para Cristo te trará o mais bendito benefício no fim da sua jornada. Meus irmãos, uma coisa nós precisamos entender: o mundo não é honesto com a gente. O mundo está te chamando toda hora, mas ele omite o preço, ele omite o terrível destino que ele vai te levar. Por isso, não confie no mundo, irmãos. Não confie nessas falsas religiões de facilidades. Não confie nisso. Porque o fim da vida no caminho largo não é o fim de forma nenhuma. O que é o fim da vida no caminho largo? É só o fim do gozo do pecado e o início dos tormentos eternos. Por isso Jesus diz que o caminho largo leva à perdição. O que acaba quando chega no fim do caminho largo? Só o gozo do pecado aqui nesse mundo que é tão rápido, tão passageiro. Os prazeres terrenos encerram com a morte, mas depois vem fogo e enxofre. Por quanto tempo? Para sempre, irmãos, pelos séculos dos séculos. Esse é o fim da vida. Só que um ponto que o Senhor Jesus nos informa aqui é que ninguém vai para o inferno sem escolher isso. O homem escolhe ir para o inferno. Quem foi para o inferno escolheu ir para lá. Você quer? Eu vou te provar isso. No versículo 13, final do versículo 13, veja. Quando o Senhor Jesus diz assim: porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à vida, e são muitos os que entram por ela. Ou seja, muitos escolhem entrar pelo caminho largo. Eles escolhem
Eles fazem uma escolha deliberada. Quando que eles fazem essa escolha? Quando o evangelho chega aos ouvidos deles. Quando o evangelho chega ao ouvido de um pecador e ele rejeita o evangelho, ele automaticamente entra no caminho largo, que leva para a perdição. Por isso que o Senhor Jesus diz que eles entram no caminho, não nascem no caminho largo, mas entram no caminho largo quando rejeitam o evangelho. Por isso que o evangelho é pregado a toda a criatura, para que todos ouçam e tomem sua decisão. E um ponto importante aqui sobre a porta estreita. Versículo 14, para nós encerrarmos. Diz assim: pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Então vejam o que o Senhor Jesus diz. Que a porta é estreita e o caminho que conduz à vida, à salvação, à eternidade é apertado. Veja, o Senhor Jesus não diz assim que o caminho que conduz ao céu, ele é apertado só no começo e depois ele fica mais largo. Ele também não diz que ele é largo no começo e depois vai ficando apertado. Não. Jesus diz que o caminho que conduz à vida é apertado do começo até o fim. Você entendeu? É o apertar deste caminho que prova para você que você está no caminho certo. No final, eu quero dar um resumo disso para fazer os irmãos entenderem melhor. Mas essa é a verdade sobre o caminho da vida. Desde o momento que você passa pela porta estreita, esse caminho vai cada vez apertando, cada vez mais, até você chegar no céu. Faça um favor a você mesmo, questione o seu coração. Questione você mesmo agora. O seu coração é um coração indeciso? Há algo que, se Cristo ordenar que você abandone, você não abandonaria por Cristo? Você está fora da porta. Seu coração é resistente, você resiste em acreditar que realmente a maioria das pessoas vai para o inferno e não para o céu? Você resiste em acreditar que só há um caminho para o céu ou não? Considere atentamente a realidade. Porque a nossa vida aqui neste mundo, ela é breve e ela é incerta. E todos nós, mesmo aqueles que não têm consciência disso, todos nós estamos indo rumo à eternidade. E o que mais importa neste detalhe é a questão: por que porta nós entramos? Em que caminho andamos? Essa é a questão, e a única questão que vai fazer a diferença quando a nossa vida neste mundo ela terminar. Existem apenas dois caminhos, e apenas um conduz à vida, o outro conduz à perdição. A porta está aberta, e a ordem do Senhor para nós é: entrai pela porta estreita. Entre enquanto você pode. Porque depois que a porta fechar, nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Depois que a porta da salvação fecha, todo mundo quer entrar. Depois que as pessoas partem deste mundo sem esperança e sem salvação, as pessoas querem entrar por essa porta, porém não poderão jamais. O Senhor Jesus disse isso em Lucas 13, 24. Ele diz que depois que a porta se fechar, as pessoas vão querer entrar e não poderão. Mas agora você pode. Agora você pode. Por isso eu convido os irmãos a ficarem de pé. Fique de pé um instante. Eleve o seu coração a Cristo, diante daquilo que você ouviu, diante daquilo que foi exposto a você nesta tarde. Qual é a sua decisão? Por qual porta você vai entrar? Por qual destes dois caminhos você vai seguir até o dia da sua morte?
Esse é o ponto mais importante da nossa existência aqui. Vou dar um instante para que os irmãos orem nos seus corações. Ó Senhor Jesus Cristo, nós levantamos a nossa voz em invocação ao Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, és o nosso Salvador. Nós não temos outro rei além de Ti, Senhor. E diante das Tuas palavras, nós nos submetemos. Senhor, eu não tenho como falar a respeito dos presentes aqui, muito menos a respeito daqueles que nos assistem em outros lugares deste país. Mas, Senhor, posso falar sobre mim somente. E que espero no Senhor, na sua misericórdia, que estas almas, Senhor, por fim, entrem pela porta estreita, para que iniciem a jornada pelo caminho apertado, para que possam viver todos os dias das suas vidas, avançando e progredindo neste caminho que conduz à vida, evitando, rejeitando todas as ofertas do diabo, do mundo e do pecado, e olhando para Ti, Senhor, desejando ardentemente que o Senhor venha sobre as nuvens do céu, buscar o Teu povo, arrebatar a Tua igreja, abençoar os Teus servos e julgar o mundo com justiça, pois sabemos, Senhor, que essas duas coisas acontecerão no mesmo dia. E aguardamos, Senhor, assim, pedimos a Tua graça, Senhor, para que possamos, com a ajuda do céu, com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, fazermos as renúncias que nos são exigidas e assim as fazermos, Senhor, para a glória do Teu nome, para estarmos preparados naquele dia, quando o coração dos homens neste mundo vai tremer e eles vão pedir às colinas e os montes que os soterrem, Senhor, que nós estejamos alegres naquele dia, porque o nosso amado Mestre voltou, o nosso Rei está sentado no trono e nós estamos na presença da sua glória. Ó, bendito sejas, Senhor, ajuda-nos a percorrer a jornada até o fim. Senhor, aqueles que já estão idosos, aqueles que já, Senhor, vislumbram o fim desta vida, mas também, Senhor, os jovens, meu Deus, que na nossa lógica humana ainda tem muitos anos a percorrer pela frente. Senhor, ajuda a cada um de nós na fase da vida que estamos, para que todos, Senhor, entremos pela porta estreita e andemos pelo caminho que conduz à vida. E no final, Senhor, todos estejamos para sempre reunidos contigo. Graças te damos por Tua palavra, Senhor, por Tua ordem. Graças te damos. Amém.